O trabalho evangélico realizado pelo bispo Bruno Leonardo tem sido uma das maiores obras que Satanás já realizou nessa terra. Onde estão as minhas ovelhas? As minhas ovelhas queridas! Hoje eu vou reagir com vocês ao comercial do bispo Bruno Leonardo aqui no YouTube. Muito provavelmente a maioria de vocês que abriu o YouTube aí já deve ter visto esse vídeo. Ele tem aparecido aí para um monte de gente. É um vídeo patrocinado, ele tem pago, né, para poder publicar esse vídeo. E ele mostra, eu vou te provar hoje por meio da Bíblia, que Satanás está literalmente gastando dinheiro para comprar a alma das pessoas. A partir desse momento que vocês vão ver esse vídeo, só vão existir dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que são cristãs de verdade, que vão analisar esse vídeo à luz da Bíblia e vão dar ouvidos àquilo que o Senhor quer dizer, e aquelas pessoas que vão adotar a posição de defender o bispo Bruno Leonardo. Aquelas pessoas que não vão dar ouvidos à pregação do Evangelho e que, infelizmente, entregaram as suas vidas a Satanás. Seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Pedro, esse canal é o Fluindo Reino, e o nosso objetivo aqui é trazer conhecimento bíblico fiel às Sagradas Escrituras para você. Além disso, o meu desejo é chamar o maior número de pessoas a analisar todas as coisas, exatamente como nós vamos fazer hoje, à luz da palavra de Deus. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações para continuar recebendo os nossos vídeos e também porque dessa maneira você me ajuda nessa missão, tá? Além disso, se você quiser aprender ainda mais, quando esse vídeo acabar, eu quero te convidar também a conhecer a nossa página no Instagram, Fluindo Reino, com underline no final. Lá eu sempre posto para vocês mapas mentais bíblicos, reflexões sobre a palavra de Deus e diversos materiais de apoio ao seu estudo bíblico. Então, se você quiser aprender ainda mais, gente, quando esse vídeo acabar, dá um pulinho na nossa página no Instagram, Fluindo Reino, com underline no final, porque eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. E, meus irmãos, eu já vou colocar o vídeo do bispo Bruno aí para vocês, para a gente poder analisar. Mas antes disso, eu preciso falar algo muito sério mesmo. Esse vídeo é muito sério, gente. É um vídeo, assim, muito grave. O bispo Bruno Leonardo já derrubou um vídeo aqui do canal, onde eu apresentei, expus, né, o engano que ele prega, e esse vídeo chegou até ele. Conclusão, ele agiu, né, nos bastidores e conseguiu derrubar um vídeo aqui do canal. Ou seja, uma pessoa que prega mentira, tentando impedir o progresso da verdade, o progresso da proclamação do Evangelho de Cristo. E como nesse vídeo eu vou mais uma vez analisar o que o bispo Bruno está dizendo à luz da palavra de Deus e vou expor, né, os enganos dele à luz da Bíblia Sagrada, muito provavelmente esse vídeo pode chegar até ele e ele pode adotar mais uma vez a postura de tentar tirar esse vídeo do ar ou até mesmo tirar esse canal do ar. Então eu quero fazer um pedido muito sério para vocês, de verdade, é um pedido pessoal. Por favor, clica aqui, ó, no botãozinho compartilhar no YouTube. Envie esse vídeo aí no seu WhatsApp o maior número possível de pessoas, principalmente para aquelas pessoas que consomem material do bispo Bruno, aquelas pessoas que postam oração dele, por aí vai. Porque, como eu disse, meu objetivo é levar as pessoas a analisar essas coisas à luz da palavra de Deus. É pelo conhecimento da palavra que Deus nos liberta. Então eu não sei por quanto tempo esse vídeo vai ficar no ar, mas eu preciso muito do apoio de vocês na proclamação da mensagem de Cristo, principalmente nesse vídeo. Vou colocar para vocês, então, a primeira parte do vídeo do bispo Bruno, para a gente poder reagir. É um vídeo aí de 1 minuto e 10 segundos. Vou colocar e a gente pausa para poder fazer as análises, tá bom? Dá uma olhada aí. Inveja é algo terrível, não é? Destrói relacionamento, trava a vida financeira de uma pessoa, faz com que as coisas que estavam dando certo passem a dar errado. Gente, eu vou fazer a primeira pausa aqui, porque tem algo nesse começo do discurso do bispo Bruno Leonardo que me chama muita atenção. Vocês perceberam qual que é o foco da mensagem dele? Relacionamentos, sucesso na vida financeira e tratar daquelas coisas que estavam dando certo, mas que do nada começaram a dar errado. Como nós vamos ver ao longo do vídeo, ele vai discorrer mais sobre isso. Mas tem algo aqui que, assim, deixa muito claro qual que é a motivação, para quem que o bispo Bruno Leonardo está falando e o que é que ele se aplica a tratar. E quando nós olhamos para a Bíblia, tem um paralelo que, ao menos para mim, faz muito sentido. Se quando Jesus estava no deserto, Satanás tentou a ele por meio de coisas materiais também, como por exemplo, transforme pão em pedras, se curve diante de mim e me adore, e eu vou te dar todos esses reinos, ou seja, as tentações do diabo ali foram essencialmente na carne de Cristo, nas questões materiais, tudo aquilo que pessoas corrompidas pelo pecado vão desejar, que são as glórias dessa terra. O que o bispo Bruno Leonardo se propõe a tratar, o assunto que ele aborda,
é rigorosamente o mesmo. Satisfazer os desejos carnais das pessoas. Você, senhora, existem pessoas que Deus não permitiu que saíssem da sua vida por um motivo. Pergunte qual. Salmo 23, Deus diz assim, é a senhora que diz assim, Salmo 23 diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Deus, olhe, unge minha cabeça com óleo, o cálice transborda. Existem algumas pessoas que Deus vai tirar da tua vida, tá? Mas Deus só vai tirar depois que elas verem a glória dele nos teus caminhos, a promessa se cumprir. E por que ele faz isso? Por que ele traz exatamente esse tipo de mensagem? E a Bíblia nos traz a resposta. O texto de Filipenses, capítulo 3, nos versos 18 e 19, o apóstolo Paulo nos ensina que no meio da igreja daquela época haviam pessoas infiltradas que se diziam cristãs, mas que na verdade elas eram inimigas da cruz. Só que o problema todo aí é que Paulo diz que o Deus dessas pessoas é o ventre delas. Elas são inimigas da cruz porque o Deus delas não é o Deus de Israel. Não foi o Deus que se revelou por meio de Cristo. Não é o Deus que nos conduz pela ação do Espírito Santo que habita em nossas vidas. Mas o Deus dessas pessoas são os seus ventres. Na linguagem bíblica, isso significa as nossas vontades, as nossas afeições, os nossos desejos carnais. Então o que Paulo está falando é que existiam inimigos da cruz que se diziam cristãos, mas que eram governados pelas suas vontades pecaminosas. E quando o bispo Bruno Leonardo traz uma mensagem dessa, gasta dinheiro, investe tempo em uma mensagem como essa, é porque o diabo sabe que existe uma legião de pessoas que se diz cristão, mas que não quer as coisas dos céus. É uma legião de pessoas que, com a boca, confessa Cristo, mas que o Deus dessas pessoas é governado pelo seu ventre. Lembra que eu falei com vocês que o diabo está gastando literalmente dinheiro para abocanhar o maior número possível de almas? É nesse sentido. Uma publicidade está sendo paga para que pessoas venham a comprar essa mensagem maligna, que apesar de ser proferida aí por alguém que se diz cristão, por alguém que é um bispo de uma igreja evangélica, ela está completamente descolada do evangelho pregado por Cristo. Ela está completamente alinhada à mensagem que sempre foi pregada por Satanás. Lembra o que Satanás fez no Éden? Falou com Eva. Que é isso? Você precisa aceitar o que Deus falou porque satisfaça o seu desejo. Tome do fruto que Deus proibiu. Qual que foi a tentação que nós falamos agora, que Satanás fez com Jesus Cristo? Cristo, você está com fome. Que mal há você transformar pão em pedra? Cristo, se prostra diante de mim, me adora. Eu vou dar a você todos esses reinos. A gente tem que lembrar que quando Jesus sai ali do momento do seu batismo, ele passa a anunciar: se arrependam, pois é chegado o reino de Deus. Mas aí eu te pergunto, esse tipo de mensagem do Bispo Bruno se assemelha mais a de Cristo, que chama as pessoas ao arrependimento porque é chegado o reino de Deus, ou se assemelha mais à mensagem de Satanás, pregada para Eva e para Jesus ali no deserto, no sentido de instigar essas pessoas a viver pelos desejos carnais, a satisfação dos desejos carnais. No último trecho do vídeo aqui do Bispo Bruno que nós vamos analisar, vai ficar claro que as orações que ele chama essas pessoas a fazer são literalmente para o diabo, tá? Mas agora no segundo trecho, eu quero que você preste muita atenção, porque você vai ver na prática como Satanás está usando exatamente a mesma estratégia que ele usou contra Eva e contra Cristo para chamar as pessoas a entregar as suas vidas em adoração para ele, tá? Dá uma olhada aí na segunda parte do vídeo. A própria Bíblia diz: cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? A Bíblia também diz que onde existe inveja, existe confusão e toda sorte de coisas ruins. Você conseguiu discernir qual que é a estratégia usada pelo diabo nesse vídeo para poder chamar a atenção das pessoas? Enganar as pessoas? É rigorosamente a mesma estratégia que Satanás usou com Eva no paraíso e tentou usar também contra o nosso Senhor no deserto. A distorção da palavra de Deus. Tem muitas pessoas que acham, né, que o diabo ele só age na negação contra Deus, falar que Deus não existe e por aí vai. Só que essa é uma das maneiras menos usadas pelo diabo, porque, via de regra, não dá certo. A maioria das pessoas crê que Deus existe. Muito porque o nosso Senhor, ele se revelou para toda a criação. Romanos capítulo 1, a Bíblia vai dizer que toda a criação, todos os homens, têm conhecimento de Deus, porque Deus assim revelou para essas pessoas. Até mesmo os ateus, né, que dizem não crer na existência de Deus, no fundo eles creem, eles travam uma briga contra a verdade que eles não vão conseguir vencer.
Então, assim, esse entendimento é equivocado. Na maioria das vezes, o diabo, ele age por meio da distorção da palavra de Deus, e não na negação de que Deus existe. E nesse vídeo, quando ele fala da inveja, dos efeitos da inveja, e mais pra frente a solução, né, que é proposta para o problema da inveja, o que ele está fazendo é a mesma coisa. Manipular a palavra de Deus. Quando ele fala sobre o poder destruidor da inveja, né? Existem pessoas que são setadas, pela inveja, e essa seta transforma-se em doença, essa seta transforma-se em enfermidade, e uma pessoa que outrora era uma pessoa, sabe, que tinha muita saúde, essa pessoa perde o ânimo, é como se algo começasse a sugar a energia dela. Aqui ele está citando Provérbios. O entendimento bíblico é muito claro. A inveja não é um poder místico que alguém vai sentir contra você e esse poder místico vai afetar a sua vida. As coisas vão começar a dar errado, você vai começar a brigar no seu casamento, você vai ter problemas no seu trabalho. A inveja não é esse poder místico que faz mal contra a vida do invejado. A inveja faz mal para quem sente a inveja. O que o diabo faz por meio desse vídeo é colocar no coração dessas pessoas idólatras que amam o pecado e que amam as coisas dessa terra um obstáculo. Alguma coisa ali que supostamente estaria impedindo essas pessoas de conquistar o que elas querem para fazer com que elas se revoltem, com que elas se levantem e busquem uma solução, que mais para frente ele vai apresentar. Eu tô todo arrepiado aqui. Debaixo dos dons espirituais passou um filme aqui, eu não te conheço, nunca conversei contigo. Mas o Espírito Santo falou assim, minha filha, ali é minha filha, e já se levantaram pessoas malignas para destruir a vida dela, pessoas muito ruins. Num Brasil tão contaminado por religiões de mistério, por um entendimento que macumba faz mal para um crente, que uma obra de feitiçaria, uma palavra de maldição, maldição hereditária, tem poder sobre a vida do cristão, esse tipo de coisa dá muito certo. Essa estratégia de Satanás de falar que a inveja que outra pessoa sente por você é o motivo das coisas estarem dando errado na sua vida, esse tipo de estratégia dá muito certo. Então ele pega um texto bíblico que não quer dizer o que ele está afirmando, distorce isso para levar as pessoas a se indignarem, um obstáculo, a entender aquele texto errado e passarem a procurar algo que o diabo está oferecendo para enganar a vida dessas pessoas, que mais para frente ele vai colocar aí como essa campanha de oração que ele faz, que eu já vou explicar para vocês para quem são dirigidas essas orações, tá? Um dos textos mais mal interpretados que nós temos na Bíblia é o texto de Provérbios, capítulo verso 30. É o famoso texto onde é dito que a inveja corrói até os ossos. E tem muitos falsos pregadores, muitos usados pelo diabo, que tentam dar a esse texto a interpretação que a inveja de outras pessoas é a causa das frustrações, dos problemas, do insucesso que você tem na sua vida. A narrativa que o diabo constrói nesse momento só vai mostrar como esse ser satânico e maligno é perspicaz, é inteligente, ele conhece a humanidade. Ele está diante de pessoas idólatras, um povo rebelde contra Deus, um povo invejoso, e a inveja é rebeldia contra Deus. E quando o diabo constrói uma narrativa como essa, ele está despertando nas pessoas o desejo de lidar com aquilo que está impedindo elas de ter mais e mais e mais. E é por isso que um vídeo desse pega aí 20 milhões de visualizações, e é por isso que o canal do Bispo Bruno Leonardo passa de 50 milhões de pessoas. É o diabo comunicando com pessoas que querem mais e mais e mais coisas dessa terra. E se nós usamos o evangelho, se nós usamos a palavra de Deus, a verdade do Senhor, para chamar pecadores ao arrependimento, o que o diabo faz é pegar esse mesmo evangelho, distorcer, pregar um outro evangelho, chamar essas pessoas a seguirem, a atenderem, a desejarem a sua vontade. De uma só vez, ele alimenta a cobiça, a ganância, a necessidade das pessoas, ele cria um inimigo imaginário por meio da distorção da palavra de Deus, e no final, ele ainda faz tudo isso, dando às pessoas ali uma suposta tranquilidade na consciência de que elas estão fazendo tudo isso em nome de Cristo. Afinal de contas, né, que mal há em participar de uma corrente de oração com um bispo que se diz evangélico, que se diz cristão. Só que no final das contas, de evangelho não tem nada, gente. Isso precisa estar muito claro para vocês. A inveja que outra pessoa sente de mim, ela não tem poder nenhum contra a minha vida. Existem pessoas que estão aqui que sempre depois de uma grande conquista, do nada você sente o seu corpo meio pesado, meio sem força, meio desgastado. É porque muita
seta de inveja foi lançada na tua vida depois daquela grande conquista, depois daquela grande vitória que você teve? Quando o escritor bíblico fala sobre a inveja, são os males que ela traz na pessoa que sente a inveja. A pessoa que sente a inveja, sim, ela não consegue resistir a essa inveja que só vai crescendo cada vez mais. A inveja causa danos na vida dela que são piores que a ira, que o furor. E a inveja que a pessoa sente é o motivo da ruína da vida dela. Adoece, corrompe os ossos, como o texto de Provérbios que nos ensina. Então, como nós podemos entender com muita clareza, quando o bispo Bruno se levanta com esse tipo de argumento, ele está sendo usado pelo diabo para distorcer a palavra de Deus e instigar pessoas que são invejosas, que são cobiçosas, gananciosas, a participar de uma corrente de oração que é dirigida ao Deus desse século. Dá uma olhada aí agora na terceira parte desse vídeo, né, no finalzinho do vídeo do bispo Bruno Leonardo aí, que inclusive tem uma questão aqui bastante interessante, que muitas pessoas, né, falam aí da marca da besta, que ela vai ser um chip, que ela vai ser um cartão, alguma coisa assim que vai ser implantada na pele das pessoas. Mas dá uma olhada nessa parte aí que vai ficar muito clara sobre como essa questão da marca da besta se manifesta na vida das pessoas. Dá uma olhada aí. Eu quero orar por você e pedir a Deus que te guarde, que te livre de toda a inveja. Eu posso orar por você? E se você não é inscrito, inscrita, aqui abaixo você verá a palavra inscrever-se. Quando você clicar gratuitamente, o seu nome será escrito em nossa corrente de oração. São mais de 20 milhões de pessoas que eu apresento o nome em oração todos os dias. Eu quero orar por você e que Deus te livre de toda a inveja. Nos textos de Mateus capítulo 6, verso 24, e Lucas 16, no versículo 13, existe uma passagem que Cristo fala o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque vai amar mais a um e odiar ao outro, e vai se dedicar mais a um e menos ao outro. E aí Jesus finaliza dizendo: vocês não podem servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Quando o nosso Senhor Jesus profere esse ensino, a ideia que ele quer nos transmitir, o entendimento que ele quer nos transmitir, é que só existem duas possibilidades, gente. Ou nós adoramos o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, ou as pessoas vão passar a adorar aquele Deus, com D minúsculo, que elas constituíram para suas próprias vidas, que governam as suas próprias vidas. O que o bispo Bruno Leonardo faz não é te chamar para orar ao Deus de Israel. O que ele faz é te chamar para orar àquela divindade, àquele Senhor que você constituiu na sua vida como governante da sua vida. Olha como o engano de Satanás é sutil. Ele usa alguém com uma linguagem religiosa, com um cargo religioso, para chamar as pessoas a algo nobre, né, que é uma oração. Só que é uma oração pecaminosa. Não é uma oração alinhada a clamar o reino de Deus, a vontade do Senhor, a conformidade a Cristo nas nossas vidas. Mas é uma oração voltada a uma divindade que vai atender os desejos carnais dessas pessoas. Então, se nós, que somos cristãos e estamos escritos no livro da vida, temos o Espírito Santo para moldar a nossa vontade, para guiar a nossa vontade, segundo a vontade do Senhor, essas pessoas que têm a marca da besta, elas são governadas por aquilo que Paulo vai chamar na carta aos Efésios de o Deus desse século. E é exatamente para esse Deus que essa corrente de oração, né, esse apelo de oração que o bispo Bruno Leonardo faz na internet, é voltado. Tudo o que nós fazemos na nossa vida, gente, é uma expressão de culto. O homem, ele sempre estará prostrado diante de um altar. Se nós formos cristãos, a nossa vida vai expressar um culto ao altar do Deus de Israel. Agora, se nós não formos cristãos, a nossa vida vai expressar um culto ao diabo. No outro vídeo que eu trouxe para vocês aqui no canal, onde eu analisei uma das orações do bispo Bruno, muitos dos seguidores dele vieram nos comentários para me xingar, para me atacar, para me responder que o bispo Bruno é um homem de Deus só porque ele faz doação para hospitais, ajuda pessoas pobres e por aí vai. Só que nós precisamos entender, à luz da Bíblia, que não são as nossas obras que nos tornam cristãos. E calma, que eu já vou falar sobre isso, tá? O que nos torna cristãos, de verdade, é a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a fidelidade que nós temos à mensagem dele. As nossas obras, é claro, elas evidenciam que nós somos cristãos. Mas se nós não pregamos, se nós não vivemos, se o nosso coração, as nossas expectativas, elas não são alinhadas à verdadeira palavra de Deus, nós não somos cristãos de verdade. Se a nossa pregação do Evangelho, se a nossa expressão de culto, de vida, se os nossos desejos, as nossas motivações não apontam para Cristo, as nossas obras podem ser, aos olhos dos homens, as melhores do mundo. Porque quando nós chegarmos diante do Senhor, aquele que conhece de fato o nosso coração
e sabe se as nossas obras são movidas por fé verdadeira ou por ganância, quando nós chegarmos diante dele e nós não tivermos uma fé verdadeira, ele vai lançar essas pessoas no fogo do inferno. Quantos ateus, quantos espíritas, quantos seguidores do candomblé, do catolicismo romano fazem muitas obras, ajudam muitas pessoas, mas no coração delas não existe uma fé verdadeira em Cristo. E biblicamente falando, essas pessoas adoram ao diabo e elas vão ser lançadas no inferno mesmo com boas obras. Uma boa obra desacompanhada de uma fé verdadeira em Cristo, ela não serve de nada. Da mesma maneira que não existem cristãos que não produzem boas obras, né? Isso também precisa ser dito, porque um cristão que não produz boas obras, ele não nasceu de verdade do alto. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui nesse final é que embora, né, algumas pessoas, alguns líderes religiosos tenham uma aparência piedosa, se eles não tiverem fé e fidelidade ao evangelho, à mensagem do evangelho, de nada vai adiantar tudo que ele faz, aí, tudo que ele ajuda, tudo que ele alega aí, né, só para os quatro cantos aí do mundo que ele tem feito. Em Mateus capítulo 24, o sermão escatológico do nosso Senhor, o Senhor nos ensina. Muitos falsos profetas iam surgir realizando sinais, milagres, proezas, maravilhas, mas eram seguidores do diabo, eram anticristos. Gente, enganar crente nesse país é muito fácil, basta aparecer alguém aí com terno, dizendo ser alguém que é cristão, usando, né, uma nomenclatura, um cargo de uma igreja, e fazer boas obras. Essa pessoa vai ser idolatrada no país, ela vai ser aceita onde quer que for. E é exatamente o que acontece com o bispo Bruno Leonardo. Tem ovelha querida aí? Onde estão as minhas ovelhas queridas? Eu estou em Camaçari! Mas nós checamos a veracidade dessa fé por meio do testemunho. E um desses testemunhos de que a fé é verdadeira, além da piedade, além das boas obras, é a fidelidade ao Evangelho de Cristo. Não adianta nada eu fazer tudo se no final das contas eu estou ensinando as pessoas a ser mais gananciosas, se eu não estou chamando as pessoas a um arrependimento sincero e verdadeiro e a entregar as suas vidas para Cristo. De nada vai adiantar. A Bíblia diz, como eu falei com vocês, Mateus capítulo 24, é o nosso Senhor que afirma isso, meus irmãos, não sou eu. Leiam a Bíblia. Nos últimos dias, surgiriam muitos falsos profetas fazendo coisas aos nossos olhos maravilhosas. O que Satanás está fazendo por meio dessa campanha de publicidade do Bispo Bruno é literalmente gastar dinheiro para comprar almas. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse que se esses dias não fossem abreviados, até mesmo os próprios eleitos poderiam ser enganados, gente. Tomem muito cuidado. Como eu falei no começo do vídeo, analisem a pregação das pessoas. Não fiquem aí lisonjeados apenas com obras bonitas, obras de caridade maravilhosas. Mas analisem a fidelidade e a mensagem de Cristo que as pessoas têm trazido. Qual é o evangelho que essas pessoas têm pregado? Jesus disse, muitos mesmo, seriam enganados pelos falsos profetas. E eu quero finalizar esse vídeo com vocês hoje, pregando rigorosamente o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falou. Se acautelem, porque senão vocês vão ser enganados por esses falsos profetas. Se arrependam, pois é chegado o reino de Deus, amém? Dessa vez eu quero te fazer um pedido diferente. Como vocês têm visto, nós estamos lidando aqui com um ataque a muitas falsas doutrinas, muitos hereges. Por isso eu criei um canal secundário para poder proteger a nossa conta, caso alguém tente derrubar, nos processar e por aí vai. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários o link para o nosso canal secundário. Se você gosta do nosso trabalho, se você entende que é um trabalho bíblico de defesa da fé, quero te pedir, se inscreve lá no outro canal, porque nós não sabemos. Mas se for pela providência de Deus que nós venhamos a perder esse canal aqui, nós temos lá o outro de reserva. Então eu quero contar muito com você, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu quero te convidar mais uma vez a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações para continuar recebendo os nossos vídeos. Por favor, clica no botãozinho compartilhar, envie esse vídeo para mais pessoas, gente. Como eu disse, eu não sei por quanto tempo ele estará disponível. Existem muitas pessoas sendo enganadas por mensagens satânicas como essas. Então abre o seu grupo no WhatsApp aí, envia esse vídeo aí para umas 3, 5 pessoas no grupo da sua igreja e me ajuda a levar o evangelho de verdade para mais pessoas, chamar pessoas a Cristo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo. Se assim for da vontade do Senhor, eu te espero no próximo vídeo, em nome de Jesus.